Evangelho, quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrou agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe. Ele partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 24º capítulo do Evangelho de São Mateus, com a advertência do Senhor que diz: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E no momento seguinte, vai falar a respeito daqueles que, conhecendo a vontade de Deus e o ensinamento do Senhor, terminam por aceitar que a vida seja vivida sem colocar em prática o que o Senhor nos diz. Que grande perda e que grande precariedade se torna uma vida de quem conhece o que Deus nos pede, mas escolhe viver sem colocar em prática o que conheceu. Deus nos dá a conhecer a sua palavra e os seus ensinamentos para que sejam vida para nós. Todo aquele que abraça o ensinamento do Senhor e o pratica, viverá a felicidade, porque receberá da parte do Senhor, que lhe deu a palavra e que lhe deu a vida por amor, a graça de viver a plenitude dessa vida e a plenitude desse amor. Deus nunca desiste de oferecer por mim e por ti tudo o que tem. Deus não desiste de ser promotor e agente, acontecimento e felicidade em nossas vidas. Como é bom sabermos que Santo Agostinho conseguiu aprender essa lição e com seus escritos nos ensina isso continuamente. Também sua mãe, que ontem celebramos a memória, rezou intensamente por seu filho, para que ele pudesse permanecer sempre unido ao Senhor, para que ele se convertesse e, uma vez convertido, não abandonasse mais o Senhor. Agostinho nasceu no ano de 354, no mês de novembro, numa cidade chamada Tagaste, no norte da África. Santo Agostinho é africano. Foi educado na fé católica por sua mãe, Mônica, mas não seguiu o seu exemplo. Terminou seguindo as inspirações do pai. Dedicou-se ao estudo da retórica. Amava a vida e seus prazeres, cultivava amizades, era um grande apaixonado pelo teatro, pelas artes em modo geral. Em Cartagena, onde prosseguiu seus estudos, apaixonou-se por uma jovem e teve um filho chamado Adeodato. Entretanto, a leitura de Hortênsios de Cícero terminou por mudar seu modo de encarar as coisas.
A felicidade, escreveu o grande orador em seu romance, consiste nos bens que não perecem. Sabedoria, verdade e virtudes. Deste modo, Santo Agostinho passou então a procurá-las, compreendendo nas palavras de Cícero algo que tocava profundamente o significado da sua vida. Primeiramente, procurou-as na Bíblia, que os cristãos usavam. Não as encontrando, aproximou-se de uma corrente filosófica de pensamento chamada maniqueísmo. Ao voltar para Tagaste, depois de um longo período de estudos, abriu uma escola de gramática e de retórica, com a ajuda de um benfeitor. Porém, a vida que levava não o satisfazia. Sua alma permanecia constantemente inquieta. Por isso, regressou a Cartagena, esperando encontrar uma vida melhor. Continuou insatisfeito, pois a sua sede de verdade não se satisfazia. A doutrina maniqueísta não era suficiente para mostrar para ele o significado último de sua vida. No ano de 382, ele transfere-se então para Roma com seu filho. Ali se dedicará a aprofundar os estudos de retórica, mantendo, no entanto, contato ainda com o círculo maniqueísta de Roma, dos quais recebeu ajuda e apoio, pois era considerado um ilustre professor. Depois, entendeu que a providência divina sempre nos socorre, e ela atua através mesmo de uma escolha que não foi a melhor em nossa vida. De fato, 2 anos mais tarde, ele vence a cátedra de retórica em Milão, e seu desassossego interior o acompanha. Ao fim, com a finalidade de aperfeiçoar a arte da oratória, começa então, em Milão, a frequentar os sermões do então bispo de Milão, chamado Ambrósio, o famoso Santo Ambrósio. Queria entender suas capacidades dialéticas na hora de ensinar as coisas de Deus e se depara com um dos maiores oradores da história da Igreja sobre as belezas da verdade, da sabedoria cristã e das virtudes da vida cristã. As palavras do bispo Ambrósio tocaram pouco a pouco em grande profundidade a vida de Agostinho, e ele decide aproximar-se da fé cristã e termina como catecúmeno na Catedral de Milão e será, posteriormente, batizado por Santo Ambrósio. Certo dia, no mês de agosto de 386, 2 anos depois da sua estadia em Milão, ainda desorientado e confuso, chora copiosamente e, desesperado, pareceu-lhe ouvir uma voz que dizia: pegue e lê. Achou que a voz o convidava a agarrar nas cartas de São Paulo que estavam sobre a mesa. Abriu-as ao acaso e leu: com quem vive em pleno dia, comportemo-nos honestamente. Nada de comilanças e bebedeiras, nada de devassidão e libertinagem, nada de discórdias e inveja. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos entregueis às coisas da carne, satisfazendo os seus desejos. A leitura desse trecho da Carta aos Romanos fez Santo Agostinho mudar de vida e dedicar-se totalmente a Deus daquele momento em diante. No ano seguinte, 387, na noite de Páscoa, ele foi batizado. Pouco depois, voltou para a África. Teve o episódio da morte de sua mãe, como vimos ontem, e na sequência, Santo Agostinho vai a Tagaste e no ano de 390 foi ordenado sacerdote.
ciente de viver voltado para Deus, estudando e meditando as Escrituras, compreendeu que era chamado para algo a mais. E por aclamação do povo, foi feito bispo da grande cidade de Hipona. Agostinho, ao longo de sua vida, deixou excelentes obras escritas, como a Trindade, o Livre-Arbítrio, a Cidade de Deus e a grande biografia do quanto Deus foi maravilhoso e bom em seu favor. O livro chamado As Confissões, onde ele narra todo o caminho da interioridade de uma alma que se abre para Deus e se deixa seduzir por aquele que sempre o amou e esteve junto dele por toda uma vida. Pensamos hoje a intercessão de Santo Agostinho pela nossa perseverança e crescimento na fé e confiemos a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo a nossa caminhada nesse tempo de sua quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemo-nos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe da vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augustíssima majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, ó valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, me ofereço e ponho-me a mim próprio, minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vossa proteção, vosso sustento, e deveis assistir-me em todos os momentos de minha vida, obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, meu querido Salvador Jesus Cristo, minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória, e defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. E vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.